Bom dia, prezado CACDista, prezada candidata, prezado candidato ao concurso de admissão à carreira diplomática. Para você que não me conhece, meu nome é César Augusto e eu sou o idealizador deste canal que você está acompanhando, chamado Desenvolvimento Humano Sustentado. Bem, se você não é candidato ao concurso de admissão da carreira diplomática e porventura está nesse canal, certamente você está atrás da série DHS. A série DHS significa Desenvolvimento Humano Sustentado. Ela trabalha com alta performance e os hábitos da alta performance. Há uma playlist que você pode acompanhar, pode inclusive colocar o sininho aí para tocar, eventualmente quando as publicações novas forem chegando. Então você pode melhorar as suas condições de performance, de atuação, a partir dos vídeos que humildemente eu venho produzindo e tentando compartilhar com vocês algumas estratégias e algumas técnicas que funcionaram comigo, tudo bem? Então, série DHS para aqueles que não são exatamente candidatos ao concurso de admissão à carreira diplomática e as duas playlists para aqueles que o são. Então, temos os conteúdos para o CACD e temos também a série DHS para os nossos queridos CACDistas, para os nossos queridos CACDistas. Queridos, hoje eu vim falar de uma outra coisa, porque eu estou aqui pensando em inaugurar uma série de indicações bibliográficas fora do CACD. Bem, primeiro dizer que é um desafio enorme pensar em algum texto, algum título que seja capaz de estar fora da bibliografia do CACD. Mas esse especialmente sobre o qual eu vou falar hoje, é possível que ele toque só a margem do concurso, mas é uma bibliografia, uma leitura que eu acho bastante salutar a recomendação. Provavelmente, eu não sei se vocês gostam, se vocês acompanham a literatura mais contemporânea, especialmente o teatro, a dramaturgia, mas é sobre esse campo semântico, esse campo de conhecimento que eu vou falar hoje. Eu estou falando de um autor chamado Elísio Lopes Júnior. O Elísio é dramaturgo e escreve peças de teatro, logicamente, mas também é roteirista, trabalha inclusive com um ator bastante conhecido, que é o Lázaro Ramos, e tem uma vasta produção de peças encenadas. A sua última obra foi lançada recentemente. Eu tive o prazer, inclusive, de estar aqui em São Paulo na noite de autógrafo. E, gente, eu falei autógrafo? Não, eu falei certo, né? Tá. É porque às vezes eu fico encanado com esse negócio, viu, de vocabulário. Mas enfim, Trilogia da Noite. São 3 peças de teatro e absolutamente recomendadas. Eu confesso que eu me surpreendi, eu sou um fã de literatura, eu leio bastante. Comecei, inclusive, estudando para a carreira diplomática pela literatura. Tenho autores queridos aí, eu estou na linha do Guimarães Rosa, um pouco também na linha do João Cabral, daqueles que acreditam um pouco mais na transpiração do que na inspiração. Um Drummond, enfim, uma galera que escreve por suor, que não sai fácil mesmo. É claro, há os casos como o Elísio Lopes Júnior, que escreve deliciosamente bem, e se ele disser que escreveu numa sentada, eu vou acreditar, lógico, mas o texto, de fato, está muito bem trabalhado. São 3 peças: Alta Noite, Antes que Anoiteça em Mim e Liberté. Bem, Alta Noite trata de um encontro improvável no Réveillon, ou melhor, na noite de Réveillon, que antecede o Réveillon, entre 2 pessoas, um casal de universos distintos, e não exatamente um casal afetivo, mas se encontraram por forças das circunstâncias na noite de Réveillon. O final não é óbvio, o desenvolvimento da peça se desenvolve em camadas. Então, para você que está buscando uma coisa do tipo Júlia ou uma coisa do tipo Zé de Alencar no século XIX, você vai encontrar na primeira camada, porque é o encontro de um casal romântico. Não é um romantismo do século XIX, não é um Felizes para Sempre, mas há uma camada de sedução, de troca nessa primeira leitura.
Esse mesmo texto, o mesmo texto, tem uma segunda camada. E aí, essa segunda camada, eu diria que é um pouco mais machadiana, no sentido de ter um drama psicológico de universos distintos, né? São dois personagens que têm um drama psicológico em si, cada um deles, e eles vão trocar isso. E isso nos leva à terceira camada da peça. Essa terceira camada é uma camada mais sutil. Essa terceira camada de chave de leitura, ela entra no universo do que eu costumo chamar de bolhas. Há um universo que as personagens desenvolvem e olham o exterior com o seu olhar psíquico. É uma visão de mundo que ela construiu. E as duas personagens constroem visões de mundo muito próprias e em um certo momento da peça, é claro que eu não vou fazer o spoiler aqui, mas essas bolhas se encontram e de alguma forma elas se entrelaçam. Num gesto de generosidade extrema, um dos personagens se sujeita a entrar na bolha alheia. E esse talvez seja um dos momentos mais bonitos da peça. Essa peça encenada deve ser uma coisa maravilhosa. Eu tive acesso ao texto da peça e a minha imaginação foi às nuvens. Falando em nuvens, nós temos uma quarta camada dessa peça, Alta Noite, que é a conversa do autor, do dramaturgo, com o leitor. Essa quarta camada vai se realizar, portanto, em você. E aí eu queria te convidar para contar que quarta camada você conseguiu ou foi levado a construir. Eu posso antecipar qual foi a minha quarta camada. Então, a primeira é esse romance romântico. A segunda camada, que é um pouco mais realista, trabalha um pouco mais o drama psicológico de um encontro improvável às vésperas do Réveillon. A terceira camada é o encontro das bolhas dessas personagens. E a quarta camada, naturalmente, é sobre essa conversa sua com sua leitora, com o dramaturgo. É uma conversa que só você vai poder dizer, afinal de contas, em que plano e em que termos ela se dá. Daí a importância de você acessar o texto e fazer eventualmente os comentários aqui no nosso canal. A segunda peça, aliás, eu vou evitar fazer o spoiler, tá? Antes que Anoiteça em Mim. É uma peça mais densa, um texto pouco óbvio, um texto que trabalha com dimensões, digamos, extraordinárias, e como ele é pouco óbvio, ele vai exigir de você uma certa atenção às narrativas, tá? Ela se dá em diferentes planos de narrativas. Você pode também fazer a chave de leitura por camadas. Absolutamente recomendado, Antes que Anoiteça em Mim. E a peça que eu mais gostei, afinal de contas é uma trilogia, a peça que eu mais gostei foi Liberté. Liberté é uma peça deliciosa, ela se dá num diálogo entre um funcionário do Império, na história do Brasil, e uma negra que foi liberta por conta do fim da escravatura. E o diálogo, mais uma vez, pouco óbvio. O Elísio ele tem uma capacidade de tornar os textos contemporâneos, então é um texto do século XXI, só que ele está transportado num contexto do século XIX. Isso é uma coisa muito difícil de fazer, mas eu acho que o Elísio fez uma escolha interessante porque ele coloca um texto na Ginga, que é a escrava, ou a então escrava, que é um texto reflexivo num nível, ou melhor, num olhar de retrospectiva do século XXI. Ou seja, é como se você, leitor ou você, leitora, olhasse para o cenário provável do século XIX e trouxesse a história para o século XXI. Então, de fato, a peça se passa ali na transição do período do final da escravidão, mas a gente precisa lembrar, especialmente em se tratando de Elísio Lopes Júnior, que é um texto de 2017, é um autor contemporâneo em alta atividade, produzindo maravilhosamente bem.
Não é à toa que ele é roteirista, trabalha, entre outras atividades, na Rede Globo de televisão, é roteirista do ator Lázaro Ramos, no programa Espelho, enfim, tem uma vasta é, atividade intelectual e é um cara que eu tive a oportunidade de conhecer e trocar algumas ideias, e, enfim, alguns projetos com ele. É um cara que me parece que tem ainda muito a mostrar no ponto de vista da arte, especialmente da dramaturgia. Então, não é jabá, é indicação bibliográfica. Corram à livraria, Alta Noite, Antes que a Noite, ou melhor, Antes que Anoiteça em Mim e Liberté. Texto fácil, texto tranquilo, em dias de vale para muitos, né? Mas eu creio que vocês já estão, no caso do concurso de admissão à carreira diplomática, se recuperando, já estão se reorganizando para retomar os estudos, e eu acho que é bastante oportuno você descansar e fazer uma leitura um pouco menos desgastante, ou um pouco mais, eu não diria leve, tá, gente, do ponto de vista dos textos, porque os textos eles realmente fazem a gente pensar. Mas eu diria que é uma leitura, sem dúvida nenhuma, bastante produtiva. Para vocês terem uma ideia, o comentário que o Lázaro fez sobre a peça que eu particularmente mais gostei, que é Liberté, o Lázaro diz mais ou menos o seguinte. Ele diz, abre aspas, esse texto não traz uma resposta pronta e fácil, mas nos instiga a investigar temas cruciais para entendermos a sociedade brasileira e a nós mesmos nesse país desigual e por vezes apavorante. Onde começa a liberdade? Seria, na verdade? Bem, esse foi Lázaro Ramos, fecha aspas, texto mais do que recomendado. Se você gostou e se você vai ler, inclusive, dá uma curtida, faz seus comentários e vamos aí divulgar a literatura brasileira contemporânea, porque tem muita gente boa por aí, tá bom? Eu volto para dar continuidade a essa série. Era uma série que eu não ia fazer inicialmente nesse canal, mas eu tenho a impressão que sem arte a gente não vai muito longe no desenvolvimento humano sustentado. Daí a importância da literatura contemporânea, porque a gente sabe que os poetas leem o mundo antes da gente, não é mesmo? Então, vamos dar voz aos poetas, aos grandes artistas desse país, e o canal servirá para isso também. Então, primeira indicação bibliográfica, por favor, leiam, acompanhem, divulguem aí para os artistas que você conhece. É nada mais, nada menos do que Elísio Lopes Júnior, Trilogia da Noite, o seu último livro, 3 peças muito interessantes de ser lidas, pouco óbvias e atualíssimas, tá bom? Grande abraço, fiquem em paz e até a próxima indicação de leitura.